que nós colocamos nas mãos deles, amém? Eu quero chamar aqui à frente agora para poder ministrar a palavra a Ninfa. Ela vai ministrar para nós nessa noite. Eu falei que hoje foi o dia das mulheres, pastor, porque os 3 cultos, todos os cultos foram as mulheres que ministraram. Pode vir aqui à frente. E a Ninfa foi, o Senhor colocou no meu coração para chamá-la para poder ministrar, e ela aceitou. Glória a Deus. E eu creio que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Você pode estender a sua mão aí de abençoadora aí, ó, para a gente abençoar ainda mais a vida dela. Papai, nós vamos colocar diante do Senhor a vida da tua serva, Pai. Deus, eu creio que o Senhor já falou ao coração dela, que o Senhor já ministrou, Pai, aquilo que o Senhor já trouxe, que ela seja instrumento teu para trazer a tua igreja nessa noite, que ela seja cheia da sabedoria, da graça, do direcionamento do Espírito, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que como igreja possamos estar com o coração aberto, Senhor, para receber da tua palavra, porque nós cremos que toda vez que a tua palavra é ministrada, ela é lançada e ela não volta vazia, mas ela cumpre o fruto para o qual ela foi lançada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? A pastora Isabela me chamou para ministrar, mas na verdade nós faremos uma dinâmica e parar. Brincadeira, irmãos, né? Porque o pastor ele tá bem com medo da gente, né? Toda vez que a gente pega o microfone é para fazer uma brincadeira, uma dinâmica com ele. Hoje o pastor só tá livre, tá? Até o final, tá? Hoje é com o pastor Wesley. Mentira! Amém. As crianças podem subir, a turma tá lá, os professores estão lá aguardando vocês. Mas na verdade foi só uma brincadeira, porque mal sabe o pastor que a gente faz uma dinâmica até lá em cima, não é mesmo já? Com as mães, uma posição boa, só que não, não é verdade? Bom, então hoje, para quem... Ontem nós tivemos uma reunião aqui de líderes, sabe, irmãos? E aí teve uma dinâmica para variar com o nosso pastor de Wilson. E aí no caminho tinha um papel branco. Toda vez que tinha o papel branco, tinha que dar um beijinho na pastora Roseli. Aí o pastor Wesley tá falando que faltou mais papel branco. Pastor, eu coloquei três papel branco, né? Amém. Foi uma bênção. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ninfa, sou casada com o Eduardo, a mãe da Maria Eduarda. Eu sou casada com o pastor mais lindo dessa igreja. Tá bom, o mais cabeludo. Ah, viu? O mais cabeludo, já que elas não deixaram falar que é o mais lindo, né? Tem 11 anos que eu tô congregando aqui nessa missão. Irmãos, essa igreja tem sido uma bênção para minha família. Essa igreja realmente tem me sustentado em tudo. Eu brinquei, falei que, assim, em casa cai um copo e a gente liga pro pastor. Faz alguma coisa, eu falo com a minha pastora. No último acidente, né, que nós tivemos, e o último, em nome de Jesus, o carro do meu marido capotou, igual ele deu testemunho aqui. E a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu pastor. Primeira pessoa. Meu marido estava lá no chão, ensanguentado, tadinho, orando em línguas, e o meu pastor orando por ele. Quando eu cheguei no pronto-socorro, meu pastor chegou quase que antes da ambulância. A ambulância chegou e meu pastor estava lá. Isso para mim é um orgulho muito grande. É uma alegria muito grande. Onde eu trabalho, eu falo, olha, eu tenho um pastor que cuida de mim. E aí muitas das vezes até olha para mim e fala assim, então você me empresta ele? Aí eu empresto ele fazer casamento, né, pastor? Aí ele vai fazer casamento do pessoal lá, ele também ora, ele também ajuda. Então realmente essa igreja aqui, ela tem me sustentado em oração. E eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui com vocês. Quando a pastora Isabela me chamou, eu confesso para vocês que a mão suou frio. A perna tremeu, e por isso esse negócio comprido aqui, para que vocês não vejam que está tremendo muito, né? Mas eu creio na direção do Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor tem colocado nos pastores, nos corações dos nossos pastores, daqueles que têm cuidado das nossas vidas. E, irmãos, quando a pastora Isabela falou, e eu não vou confessar que não
imediato, perguntei se ela tinha certeza absoluta, depois de novo, vai fazer o quê? E aí eu falei com ela, eu falei, olha, então amém, é do Senhor. E de imediato Deus começou a comunicar coisas ao meu coração, trazendo o tema dessa noite, que o Senhor falou comigo, olha, família precisa de pequenas alegrias. Famílias precisam de pequenas alegrias. E o Senhor já de imediato foi me dando versículo, foi falando. E confesso para vocês que de antemão, assim, sabe? No início eu falei, Senhor, mas é isso mesmo? Irmãos, Deus é tão poderoso, Deus é tão fiel na sua vida. Deus realmente, Ele quer falar com você nessa noite, que Ele tem falado desde o primeiro culto, como a pastora Isabela disse. Que aqui hoje teve o culto de 7h30, teve o culto das 10 e está tendo culto, olha, e as palavras foram se encaixando uma com a outra. Eu estava aqui no culto da manhã e a Valdete ministrou, e quando a Valdete ministrou, o Senhor falou assim, você entendeu por que não pode mudar o tema? Você entendeu por que não pode mudar o versículo? Porque, irmãos, é coisa de Deus. É coisa de Deus. A Valdete hoje pela manhã, ela falou sobre reconstrução, ela leu lá em Neemias. E o Senhor, Ele é tão fiel, que o Senhor falou, agora você entendeu por que essa palavra? Eu falei, sim, Senhor. Então hoje nós precisamos aprender que famílias precisam de pequenas alegrias. Você pode repetir comigo? Famílias precisam de pequenas alegrias. E dando um spoiler, você viu como é que eu sou nova? Spoiler. Que chique. Bom, para quem não sabe o que é o spoiler, é falar o fim. É mais ou menos o que os profetas fazem, né? Eles anunciam o que está por vir. Fala, ó, eu já conto o final da história. E dando um spoiler, semana que vem, nesse culto, já fica aqui o convite, no culto evangelístico, às 18 horas, as crianças, essas que vocês viram ministrar aqui, elas farão uma apresentação especial muito linda. E essa apresentação especial vai falar sobre pequenas alegrias. Como a gente está ensaiando e falando muito, e a Bíblia, ela é verdadeira, a Bíblia, ela é sempre verdadeira e ela é sempre fiel, e está escrito lá em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Então, já que a boca fala daquilo que o coração está cheio, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Então, eu gostaria de que você abrisse a palavra do Senhor Jesus lá no livro, não se assuste, de Zacarias. A gente vai demorar mais para abrir do que para ler. Zacarias, irmãos, é só você fazer assim, ó, mira em Mateus, tenta achar Mateus. Aí você volta, tem Malaquias. Aí você volta, tem Zacarias. E antes de Zacarias, Ageu. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. É só um versículo, é bem rapidinho. É só um versículo. Aleluia, o Senhor é fiel em todo o tempo. O Senhor é fiel. Você que não achou, saiba que nós temos aqui Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, viu? Quase. Às 9 horas da manhã. Você achou Zacarias? Diga amém. Amém. Você que não achou, diga misericórdia. Então vamos esperar mais um bocadinho. Mira em Mateus. O segredo é esse. Mira em Mateus. Capítulo 4. Mira em Mateus. Vou falar o versículo, não, senão você vai ler antes de mim, né? Tô sabendo. Então, em Zacarias, você mira em Mateus, Malaquias, volta a Zacarias. Zacarias 4, versículo 10. É um versículo pequeno, diz assim, olha, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém? Vocês podem se sentar, não feche a sua Bíblia, volta uma folhinha atrás aí, no livro de Ageu, que nós iremos ler o livro de Ageu também. Bom, então famílias precisam de pequenas alegrias, e o Senhor foi ministrando isso ao meu coração. De início, para a gente saber o contexto desse versículo aqui que você leu junto comigo, o que estava acontecendo era que Zacarias, esse livro, que é um livro menor, né, um profeta menor, esse livro, ele foi escrito num contexto do seguinte: aquelas pessoas que tinham sido levadas a cativo, teve uma luta, teve uma guerra. E nessa guerra, as pessoas foram levadas cativo. Junto dessas pessoas estavam os servos de Deus vivo, né? E essas pessoas foram levadas cativo. E aí, teve um momento
momento delas voltarem, retornarem para a cidade natal. É como se elas tivessem sido presas, saiu de Belo Horizonte e voltou. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigada. E aí voltaram para Belo Horizonte, digamos assim. Mais ou menos isso, para a gente entender rapidamente esse contexto. E quando elas voltaram pobres. Muito pobres. Porque elas voltaram, elas eram escravas lá e elas voltaram pobres. Elas voltaram sob a liderança de Zorobabel e Josué. Mas elas voltaram pobres, mas com o coração cheio de expectativa. Elas voltaram porque elas falaram assim: nossa, agora a gente vai vencer, a gente vai construir o templo de volta, a gente vai ter a casa da gente, a gente vai poder servir o Deus vivo, a gente vai poder servir o Deus único. E chegaram cheios de expectativa. Quando chegaram na cidade, a cidade estava toda destruída. E o nosso Deus é tão maravilhoso que eu falei com vocês que hoje de manhã a pastora Valdete, ela falou exatamente sobre o que? Reconstrução. Né? E o Senhor falou no meu coração: olha, é tempo de reconstrução. É tempo de reconstrução na família. E às vezes a gente não entende como começar. E o Senhor fala que nessa noite você vai aprender, nós iremos aprender que famílias precisam de pequenas alegrias. Talvez o Senhor está precisando nessa noite de você, somente você. Sabe para quê? Para dar uma pequena alegria à sua família e reconstruir aquilo que estava perdido. Voltando lá no contexto, o que aconteceu foi que quando eles voltaram pobres e tal, eles chegaram e se depararam com uma cidade destruída, uma terra destruída. Estava tudo muito triste, muito vazio, muito acabado. Pensa, teve uma guerra, eles foram tirados de lá, levaram cativeiro, foram ser escravos. Quando voltaram, estava uma bagunça geral. O coração deles, que estava com muita expectativa, muita alegria, começou a desanimar. E às vezes é exatamente isso que acontece. Às vezes você chega e fala assim: nossa, eu vou fazer tanta coisa para minha família, tanta coisa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar, eu vou reformar essa casa, eu vou comprar um sofá. Não, agora é a troca do carro. E aí chegaram os vizinhos, para aquelas pessoas que voltaram para a cidade, e aí começaram a falar, e falar, e falar, e o desânimo entrou. Talvez foi uma palavra que entrou no seu coração e você está desanimado, porque você começou o seu casamento muito bem e agora você já está desanimado. Mas saiba você que o Senhor nessa noite está falando que é tempo de reconstrução. É tempo de reconstrução para sua família. É tempo de reconstruir aquilo que foi perdido. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando eles chegaram lá e eles ficaram meio desanimados e eles começaram a falar: olha, não tem mais jeito. Realmente não tem mais jeito, porque o templo acabou isso, acabou aquilo. E aí, de imediato, Zacarias e Ageus, eles conseguiram incentivar as pessoas. Falar: não é assim não. Exatamente como o nosso pastor fala com a gente, fala assim: olha, não é assim não. Não fica triste não. Não fica triste não. Ele era um profeta, ele teve visões. Ele falou: olha, vai dar certo. Sabe? Exatamente como os nossos líderes aqui da igreja fazem com a gente. E aí eles conseguiram incentivar as pessoas a quererem reconstruir o templo. E as pessoas começaram a querer reconstruir o templo. Só que de início, as pessoas ficaram meio tristes, porque elas falaram assim: ah, mas não vai ser aquele templo. Não vai ser como o primeiro templo. Não vai ser aquele templo mais bonito. Não vai ser como antigamente, né, que tinha um templo mais bonito. E sabe o que é mais interessante? É que na parte da manhã hoje aqui nessa igreja, o Senhor falou que através desse ato profético que você deu esse ato profético, você fez esse ato profético, o Senhor falou que ele era exatamente isso, através da boca da pastora Isabela, que tudo aquilo que ele começou, ele é fiel para terminar. Por isso a direção de que nós iríamos sair de um ponto e nós iríamos voltar para aquele mesmo ponto. Era um ciclo completo, não é isso, pastora? Um ciclo completo. E o interessante é que o Senhor, ele falou muito, ministrou muito ao meu coração, falando que, olha, às vezes nós começamos algo e nós não terminamos. Às vezes o Senhor te deu uma direção e você não cumpriu ela por completo. O Senhor falou assim: olha, é para fazer assim, assim, assim. É para ler a palavra junto com a sua família. É para orar antes do almoço. É para sentar à mesa. E quantas das vezes nós paramos no meio do caminho? Quantas das vezes a gente não completa aquele ciclo, sabe, aquela volta inteira que nós temos aqui hoje na igreja? Mas o Senhor chama a nossa atenção nessa noite para falar: olha, o mesmo Deus que foi fiel para começar, Ele é fiel para terminar.
O mesmo Deus que te abençoou na sua união, o mesmo Deus que te abençoou quando o seu filho nasceu, Ele é fiel para cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Ele é fiel para cumprir sobre a sua vida tudo aquilo que estava perdido. Quando esse profeta, quando ele fala isso, ele estava com um prumo. Você sabe o que é um prumo? Sabe? Quem é pedreiro? Antônio, cadê o Antônio? Antônio tá aí. Antônio, sabe o que é um prumo, Antônio? O que é um prumo? Para ficar bem retinha, não é? Senão fica aquelas paredes bem barrigudas. Isso, ele estava com um prumo. E um prumo, pra gente que não entende muito, para Antônio, ele vai entender exatamente que tem que ser uma coisa certa para a parede ficar retinha. Pra gente que não mexe com isso, com aqueles, aqueles aparelhos, aqueles instrumentos de construção, a gente pode olhar e meio que desprezar. E falar assim, nossa, mas um prumo? Deus está falando comigo através de uma pessoa que está com um prumo na mão? Um prumo? E Deus fala assim, olha, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Quantas das vezes as pessoas precisam entender que nós não podemos desprezar as pequenas? Sabe por que você não pode desprezar as pequenas coisas? Porque está escrito na palavra de Deus que as raposinhas são elas que acabam com os projetos de Deus. Sabe o que é o projeto de Deus para a sua vida nessa noite? Sabe o que é o projeto de Deus para você? A sua família. Projeto de Deus para você é família. Importa que você tenha uma família. É importante você constituir família. E você que já tem uma família, é importante você zelar sobre a sua família. E essas raposinhas que são pequenas, como eu fui meio perdida, né? E hoje eu tenho que ficar bem aqui, quietinha. Aí eu passei já pro menino da comunicação ali. Então, se eu esquecer de citar algum versículo, você já tá aí, né, Marcos? Vamos juntos aqui, nós dois. Aí o que acontece? Essas pequenas raposinhas, eu perguntando ao Senhor, eu falei, Senhor, o que nos dias atuais, nessa sociedade, quais são essas pequenas raposinhas? E o Senhor falou no meu coração, olha, essas pequenas raposinhas que tentam entrar e destruir o meu projeto, o projeto de Deus que é a família, sabe o que é? São as invejas, a cobiça. Quantas das vezes a gente olha o marido da outra e fala assim, ai, mas o meu marido, ai, mas se a minha esposa cozinhasse desse jeito, se o meu filho me pedisse benção, já era. E aí a inveja entra no projeto de Deus, é uma pequena raposinha. Sabe o que é uma pequena raposinha também que tenta destruir o projeto de Deus? Além da inveja, a fofoca. Quantas das vezes a gente, nós que somos cristãos, às vezes, ao invés de segurar a língua, sai falando, ai, mas aquele culto, aquele louvor. E aí o filho que é pequeno está ali do lado escutando tudo. E aí ele cresce, sabe o que é? Falando, ah, mas aquele culto, aquele louvor, aquela pregação. Outra coisa, a falta de diálogo. A pequena raposinha que está tentando destruir as famílias, sabe o que é? Falta de diálogo. Você sabe por quê? Porque hoje, nas casas tem uma televisão no quarto, uma televisão na sala, no quarto do menino. Além disso, ainda tem um celular, tem um computador. Graças a Deus, é bênção. É o melhor dessa terra, é para você mesmo. Mas o Senhor não te deu tudo isso para ficar um num quarto, outro no outro cômodo, outro no outro cômodo, não. É necessário ter diálogo. É necessário dentro da casa, dentro das famílias, ter pequenas alegrias, que são pequenos momentos de comunhão. É necessário ter mais afeto, mais demonstração e manifestação de carinho. É necessário. Você sabe por que é necessário? Porque é assim que você está reconstruindo aquilo que o Senhor tem para você. O projeto de Deus que é a família. O Senhor falou no meu coração que sabe uma pequena alegria que as famílias estão perdendo? Comemorar datas importantes. Eu me lembro uma vez, eu não estava nessa igreja, eu lembro uma vez que eu fiquei bem chateada com meu marido, porque ele tinha esquecido justo do Dia das Mulheres. Olha pra você ver, justo do Dia das Mulheres. E eu me lembro que eu cheguei perto da minha líder e falei, olha, fulana, não tem jeito não, porque ele esqueceu mesmo o Dia das Mulheres. E ela falou assim, Ninfa, mas você tem que entender. Eu tenho que entender nada. Tá
todo mundo falando, olha, na empresa falou e disse naquilo, e aí ela chamou o marido e eles foram fazer uma visita lá em casa. E eles chegaram à noite e eles falaram, e eu achei o máximo eles irem na minha casa, porque eu pensei, eles vão acabar com meu marido. Olha pra você ver, que triste. Eu falei, agora eles vão falar até com o meu marido, né? Gente, foi tudo ao contrário. Nossa, mas ela falou comigo que eu tinha que ser mais compreensiva, que eu tinha que entender que ele tinha chegado cansado do trabalho, e que aí não sei o quê, e que falou. Conclusão da história, nunca mais eu cobrei tanto meu marido, e ele nunca mais esqueceu o Dia das Mulheres, não é mesmo, amor? Nunca mais, graças a Deus. E por que nós estamos parando de comemorar nessas pequenas datas? Essas datas, olha, o Dia das Mulheres, o aniversário, o dia de casamento, o dia do primeiro beijo, o dia do filme, a música. Você tem uma música com seu marido? Uma música que se toca lá, aí você fala, eu lembro de quando a gente namorava. Eu lembro que a gente saía para comer uma pizza. Você se lembra disso? Você sabe por que alguns de nós vai falar que não se lembra? Porque o diabo está tentando roubar isso de você. Porque o diabo, ele entende, ele sabe que famílias precisam de pequenas alegrias. Porque são nas pequenas alegrias que o Senhor, ele trabalha no seu coração. E do mesmo jeito que Deus, o Espírito Santo, trabalha no seu coração, o diabo também tenta contra as nossas vidas. Falando, olha, ele esqueceu mesmo aquela data, porque não é importante não. Não, você não é tão importante assim não. Isso tudo é mentira de Satanás. Isso tudo é mentira do diabo. E caminhando na palavra de Deus, o Senhor foi falando no meu coração. Foi falando que esse acontecimento, né, que teve lá nessa passagem bíblica, falou que aquelas famílias, porque eu creio que tinham muitas famílias ali. Famílias que foram levadas, né, cativas. Famílias que se formaram e aí retornaram. E aquelas pessoas que olhavam ali aquele homem falando, olha, vamos reconstruir, seja forte, seja corajoso. Aquelas pessoas, elas estavam olhando um prumo na mão, que não é uma grande coisa. Talvez se fosse uma espada, né, grandona, sei lá. Talvez se fosse uma outra coisa, talvez um microfone, porque todo mundo fica paradinho assim, para escutar pelo menos, mas um prumo, né? E aí o Senhor fala no meu coração, as palavras de Paulo, as palavras que Paulo escreveu. Paulo diz assim, olha, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir. Ele escolheu os pequenos para confundir os grandes. Às vezes Deus está te dando uma direção e você não está entendendo porque parece loucura, mas cumpra. Primeiro, se foi Deus, o negócio é com Ele, não é com você. Se foi Ele que mandou você ir falar, o negócio é com Ele, não é com você. Se Deus mandou você arrumar a casa de uma maneira diferente, ou de você, marido, ligar no meio do dia e falar, eu te amo. Porque, irmãos, em terra de aplicativo de mensagem celular, uma ligação é o quê? Uma declaração de amor explícita, não é? Verdade? É uma declaração de amor. Então, se o Senhor está te mandando, olha, ligue no meio do dia, parece loucura, marido, mas liga. Liga para ela. Fala, tô doidinho, pode te ver de noite. Hoje a noite promete. Ou então liga e fala assim, olha, comi uma comida diferente, lembrei que a sua é melhor. Ou então fala assim, você esperando o seu marido chegar, ou você que trabalha e você quando chega em casa, faz uma coisa diferente. Eu costumo dizer que lá em casa todas as sextas-feiras é momento de comemoração. A gente comemora a vida e vocês já sabem disso. E às vezes não tem nada, não tem uma comida especial, não tem nada, mas é o momento de celebrar a vida. É o momento de você fazer, sabe o quê? Manifestar pequenas alegrias, provocar pequenas alegrias naqueles que você ama. E o Senhor, Ele falando com essa turminha aí que estava meio que desvalorizando, meio que desprezando esse prumo, Ele falou assim, olha, é tempo de valorizar as pequenas coisas. Esse prumo que está na mão desse homem aí é um pequeno objeto, mas vai começar uma grande construção, uma grande reconstrução. Esse templo ficará grande, ficará enorme, ficará bonito. E o melhor, mesmo se não ficasse, terá a presença de Deus.
O Senhor, Ele está falando hoje com a gente, olha, o seu lar pode não ser aquela mansão, aquela piscina, mas se você convidar o Pai, o Deus Todo-Poderoso, para estar lá dentro, ai, irmãos, não precisa de ser uma parede bonita com um quadro maravilhoso, não. Não precisa de ser aquela comida maravilhosa, mas se você tiver a presença de Deus no seu lar. E o Senhor, Ele continuou falando, olha, as pequenas coisas, tanto as grandes quanto as pequenas, elas são para o Senhor de grande valia. E quando eu falei lá em casa, eu falei assim, olha, eu tenho medo de não ser fiel a exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele dá direção, irmãos, Ele é certeiro. A palavra de Deus, ela não é sugestiva, não é você faça isso ou faça aquilo, não, ela é diretiva. Ela fala, você faz isso, sabe? Você faz, porque quando você faz, você chega lá na frente vitorioso. E eu comentando com meu marido, eu falei assim, nossa, Eduardo, Deus foi falando no meu coração, fui escrevendo, o Eduardo me falou de Charles, como é que é mesmo? Charles, fala aí, Misael. Esse nome que o Misael falou, que ele era um pregador que ele pregava lendo o esboço dele. Ele não pregava, ele não ministrava, ele lia. E se esse homem, que foi o cara, né? Quem sou eu para não ler? Então, lendo, vamos fazer o seguinte. O Senhor, Ele falou também, Ele, falando ao meu coração, que às vezes convém lembrar que os padrões de Deus são diferentes dos nossos. Os padrões de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes, quando eu falo de pequenas coisas, é porque essas coisas podem ser insuficientes para mim. Essas coisas podem ser insuficientes para você. Um exemplo, quem é que gosta de café? Quem gosta muito de café? Quem gosta horrores de café? Tipo isso eu. Mas quem não levantou a mão, tanto faz como tanto fez. Agora quem gosta horrores de café, deixa um dia sem café. Então a cabeça dói, né? Vamos deixar isso pra lá. E o Senhor está falando isso nessa noite. Olha, às vezes o que é pequeno para você, às vezes o que é insuficiente para você, é exatamente isso que a outra pessoa está esperando. É exatamente uma palavra de confirmação, é uma palavra de afirmação. É você chegar e falar assim, nossa, seu cabelo está tão bonito. Nossa, hoje você ministrou bem. Olha, hoje você fez o seu serviço certinho. Nossa, você acredita que hoje você saiu para trabalhar e você voltou e você foi fiel? Então, muito obrigada, porque você voltou. Quantas das vezes o marido da gente poderia sair e se perder por lá, e o Senhor, Ele teve misericórdia, Ele trouxe pra gente o marido da gente de volta. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, Ele falou, olha, quero trazer à memória aquelas coisas que às vezes para você são pequenas. E aí o Senhor me lembrou de algo que nós fizemos aqui na igreja em 2017. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês já viram, porque é uma pequena coisa. Mas nós pintamos em 2017 uma amarelinha ali na porta da igreja. Vocês se lembram? Vocês já viram que ali na porta tem uma amarelinha? Alguns de vocês eu não sei. Mas vocês já tiveram curiosidade de quando está passando no ônibus, olhar para a igreja? Nós perdemos esse vínculo, esse amor pela igreja, né? De passar e falar, Senhor, que em nome de Jesus ali tem salvação. Senhor, que ali em nome de Jesus, toda vez que aquela porta estiver aberta, que queria se suicidar, não se suicide. Não termine com sua vida. Mas eu continuei assim. E todas as vezes que eu passo aqui na porta, eu falo, Senhor, abençoa aquela igreja, Pai. Deus, aquela igreja tem me sustentado tanto. Então, Deus, que haja salvação, que haja cura. E pintando lá em 2017, nós chegamos para o pastor e a gente falou, pastor, pode pintar uma amarelinha? Aí você falou, mas para que uma amarelinha? Ah, pastor, já tem a tinta, eu estou aqui. Deixa, por favor. Pode. E aí nós pintamos, eu acho que estava a GG, né, GG? Estava a GG, né? O Eduardo, a Duda. E eu me lembro como se fosse hoje, em 2017, nós pintamos uma amarelinha na porta da igreja. E passou uma senhorinha, mas muito senhorinha, muito senhorinha, carregando uma sacola de um lado e uma sacola do outro. E ela foi passando, quando ela viu e falou assim, isso é uma amarelinha, você lembra, Duda? Isso é uma amarelinha. Aí eu olhei para cima e falei, mas ainda não acabou não. Ai, deixa eu pular. Irmãos, ela colocou a sacola no chão e aquela velhinha pulou,
foi, voltou. E eu falei, ela vai ficar toda amarela, porque era tinta óleo, né? Amarela, eu falei, ela vai ficar toda. E aí, quando ela arrumou, se ajeitou de novo, pegou a sacola, olhou no fundo do meu olho, assim, que eu tava ajoelhado, pintando, ela olhou no fundo do meu olho e falou assim, muito obrigada. Quantos anos eu não pulava amarelinha? Irmãos, foi só uma amarelinha. Quantas das vezes eu passo aqui de ônibus e eu vejo os meninos, porque aqui atrás é uma escola. Às vezes os meninos sobem nessa rua, eles sobem pulando amarelinha. Quantas das vezes você que tem filho ou você que cuida de criança chegou e as crianças estavam lá pulando uma amarelinha? É uma pequena coisa, foi uma pequena atitude. Isso é lá em 2017. Até hoje, teve um dia dessa semana que eu passando para ir trabalhar, tinha uma pessoa pulando amarelinha. Porque a pessoa não consegue passar e deixar amarelinha, você pensa, não é? Eu também, eu passo lá na amarelinha, eu quero pular aquela amarelinha. Você entendeu o que são as pequenas coisas? Você entendeu o que são as pequenas coisas que trazem alegria? Hoje o Senhor está querendo falar ao nosso coração, olha, são as pequenas coisas que trazem alegria. São as pequenas raposinhas que destroem. Então são as pequenas coisas também que irão nos ajudar a reconstruir os nossos lares. Bom, como você tem vivido dentro da sua casa? Famílias precisam de pequenas alegrias. Pequenas mudanças podem realizar coisas extraordinárias. Você pode repetir comigo? Pequenas mudanças podem realizar coisas extraordinárias. Valorize o diálogo, valorize a manifestação de afeto e carinho. Você que é casado, você que é pai, não espere um de fora chegar para dar um abraço no seu filho ou na sua filha, não. Você é pai, você é mãe, levante a sua mão. Você hoje deu um abraço no seu filho, na sua filha? Tá vendo, gente? São pequenas coisas. Tá vendo? A gente abaixa a cabeça, fica assim, triste, tímido. Você não tá entendendo que são pequenas coisas? É um abraço, é um beijo, é uma manifestação de carinho, é valorização. Eu prometi que eu não ia falar de vocês, hein? Mas vou falar. Vou falar sobre ela. Esses dias, o que aconteceu? Eu tô vendo que a minha menina tava agitada, tava nervosa. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com essa menina? Eu vou parar tudo. Aí foi pra dentro do banheiro. Chego lá em casa, todo mundo vai pra dentro do banheiro. E ela falou. E eu cheguei perto do Eduardo e falei, Eduardo, vem cá, vamos conversar. E aí ele falou, o que foi? Eu falei, Eduardo, ó, essa menina tá precisando disso. Sabe o que aconteceu lá em casa? Essa igreja aqui é que sustenta a minha casa, em tudo. E nós aqui, a minha menina, ela migrou, né? Ela foi para o Ministério de Louvor por conta de algo que o Senhor falou com ela no coração dela, do louvor de quarta-feira. E nós estávamos sem falta com culto de quarta-feira, pastor. Você acredita? Você já sabe disso, né? Pois é. Aí, mas eu acabei que nós estamos consertando. Não é verdade? Aí o que acontece? E o Senhor falou no nosso coração assim, olha, tá na hora de rever isso aí. Tá na hora de voltar pro culto de quarta-feira. Essa menina tá agitada desse jeito, porque tudo aquilo que vocês começaram, tudo aquilo que vocês falaram, vocês pararam. E aí, rapidinho, de imediato, opa, vamos pro culto. Todo mundo vai pro culto. Culto quarta-feira, não, a Maria eu chego atrasada. Vai atrasada, mas vai. Vai pegar um pedacinho da palavra, mas vai. Vai. Você sabe por quê? Porque se o Senhor nos deu uma direção, é essa direção que nós temos que ter. Se o Senhor nesta noite está falando com a gente, olha, é tempo de ter mais diálogo com a sua família, é tempo de ter mais diálogo com a sua família. É para ter mais manifestações. E o principal, seja espiritual. Seja espiritual. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer. Isso em Mateus 16:18 fala que as portas do inferno não prevalecem. Elas não prevalecem se a sua casa for uma igreja. Se você dentro da sua... Sabe aonde começa o avivamento? Não adianta os pastores ficarem aqui falando sobre avivamento. Se você não ser avivado. Ontem o pastor, durante a reunião, ele falou algo assim, olha... acho que o pastor foi o João. Acho que foi o pastor João. Que ele falou assim, olha, se todos viessem para a igreja, se preparassem para a igreja como o seu pastor. Não foi meu pastor. Ele falou assim, não foi isso não. Ele falou assim,
foi o nosso pastor Espírito. Ele falou assim: olha, às vezes o pastor, a quem vai ministrar, quem vai pregar à noite, prepara uma pregação durante o dia inteiro. Ele deixa de dormir enquanto você está dormindo. Ele deixa de comer enquanto você está comendo, porque ele faz jejum. E aí vem, chega e encontra a igreja vazia. Isso não pode. E aí eu te pergunto, o Senhor, quando ele falou isso, o Senhor falou no meu coração: olha, se você que está aqui nessa noite, se nós preparássemos para o culto do mesmo jeito que o pastor, como seria? E se fosse o contrário, se o nosso pastor se preparasse para o culto igual nós, igual você, como que o culto hoje seria? Como você se preparou para estar aqui no culto hoje à noite? Como? É uma reflexão, e às vezes a gente fica caladinho assim, né? Porque o culto de domingo à noite é um culto evangelístico, é aquele culto que faz a gente pensar, né? Que faz a gente refletir. Como seria se o seu pastor se preparasse para estar aqui na igreja exatamente como você se preparou hoje? Como foi? Hoje foi um dia de jejum para você? Hoje foi um dia de leitura da palavra de Deus? Hoje foi um dia de busca do Espírito Santo? Foi assim? Para você estar aqui nessa noite? Aí depois vem o coitado do pastor esgoelar aqui e falar sobre avivamento. Vai ter avivamento, gente? Infelizmente não, porque você não está se preparando para o avivamento. Nós precisamos de nos preparar. Essa geração que todo mundo fica falando aí, assim, a geração avivalista, eu sou avivalista, isso tem que começar aí dentro da sua casa. Isso tem que começar aí dentro da nossa casa. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando fala que as portas do inferno não podem prevalecer. A palavra de Deus, ela é bem clara, e a Bíblia, ela frequentemente, ela celebra as pequenas coisas. Quer ver? Lá em 1 Samuel 17:32 fala que o pequeno Davi derrotou o gigante Golias. Lá também em Juízes 7:7 fala que um pequeno grupo de Gideão, e não o exército do inimigo. Outra coisa que você vai lembrar: para fazer chover, o profeta orou, e aí foi lá, não tinha nada, voltou, não tinha nada, e depois tinha uma pequena nuvem do tamanho do quê? Do tamanho da mão de um homem. Você está vendo que o Senhor, a palavra de Deus, frequentemente ele está nos mostrando que são pequenos. O pequeno Davi derrotou o gigante Golias. Um pequeno grupo derrotou um exército grandão. Uma pequena nuvem fez chover num lugar onde não se chovia há tempos. O Senhor, ele está falando nessa noite que se você se mover através de pequenas atitudes dentro do seu lar, o seu lar será abençoado. Você sabe por quê? Porque Ele quer. O Senhor quer se mover dentro da sua casa. O Senhor quer restaurar a sua casa. O Senhor quer restaurar a sua família. E às vezes a gente não dá tanta importância a uma palavra como essa porque é pequena. É usando um fraco. É usando coisas loucas. Mas lembra que a palavra de Deus fala que são essas coisas que o Senhor quer usar? São as pequenas. Orando, o Senhor colocou no meu coração que hoje, nessa noite, muitas pessoas que escutarem, né, que escutarão, elas irão pensar assim: mas eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão fraco. Eu só posso fazer um almoço. Eu estou dentro de casa, não tenho dinheiro, eu só posso fazer um almoço. Ou então o marido fala assim: gente, eu só posso pagar as contas. Essa mulher está querendo mais o quê? Eu só posso pagar as contas. Eu saio de manhã, volto de noite cansado, eu só posso pagar as contas. E o Senhor está te falando: olha, você pode pagar as contas e ter mais manifestação, mais demonstração de afeto. O Senhor, ele está te falando nessa noite que você pode abraçar mais. O Senhor, ele está te falando que você pode beijar mais. O Senhor, ele está te falando que você pode chegar dentro da sua casa e falar: que casa cheirosa, hein? O Senhor, ele está te falando nessa noite, ele está te dando uma direção que é hora, é tempo de reconstruir aquilo que está perdido. É tempo de reconstruir aquilo que está perdido. Famílias precisam de pequenas alegrias. Faça pequenas alegrias, manifeste pequenas alegrias. Famílias precisam de pequenos momentos. Às vezes é sair para comer um cachorro quente, ou às vezes sair para uma caminhada. E não venha me falar que não tem dinheiro, porque, gente, quando a gente vai mexer com o povo de Deus e falar de dinheiro é difícil. Porque falar: mas eu não tenho dinheiro. Poxa, você tem dinheiro para tudo e não tem
dinheiro para convidar sua esposa para comer um cachorro quente? Uai! Às vezes você tem dinheiro, mulher, você arruma dinheiro para pintar sua unha. Você não pode arrumar um tempo para escrever um bilhetinho e colocar dentro da marmita do seu marido? Filho, você tem tempo para jogar, você tem tempo para assistir, fazer maratona lá na Netflix. Você não tem tempo para sentar do lado da sua mãe sem o celular na mão? Você que é filho, você não tem tempo de escutar aquilo que ela está precisando. E quando ela fala muito, ainda fala que está carente. Nossa, que mãe carente. Ai, que mãe carente. Nossa, essa mãe está muito carente. Olha, o Senhor está falando nessa noite, famílias precisam de pequenas alegrias. Vamos vigiar, famílias precisam de pequenas alegrias. Vamos vigiar, porque famílias precisam de pequenas alegrias. As raposinhas lá de fora estão tentando entrar, mas aqui não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa. Nós precisamos entender que nossas famílias precisam de pequenas alegrias. Saídas, passeios, abraços, beijos, conversas, presentes, palavras de afirmação. Sabendo disso tudo agora, nos resta duas questões. Uma que é um desafio pra gente. O nosso desafio hoje é pensar de nós em diante. Não na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu papagaio, no seu vizinho, que poderia estar aqui e não está escutando essa palavra. O desafio de hoje é você olhar para dentro de você e falar assim, olha, a começar por mim, igual foi hoje ministrado nessa manhã. Só precisou de um, não foi? Para reconstruir? Só precisou de um prumo na mão de um homem para ele falar e conseguir convencer um povo inteiro que tinha que reconstruir o templo. Então, põe a mão no seu peito e diga eu. A começar por mim. A começar por mim. Eu farei pequenas alegrias para a minha família. E esse é o desafio. O mundo lá fora começa a semana na segunda. O nosso Deus hoje nos fez cantar, nos fez abrir os nossos lábios e dizer que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Então é agora, é a começar hoje. Não é de segunda, é de domingo. É de começar hoje, agora. O que você pode fazer quando sair daqui? O que você pode fazer aqui agora? É pedir perdão? É liberar perdão? É entrar em acordo? Porque às vezes o marido está querendo trocar de carro, está querendo trocar de carro, está querendo trocar de carro, e a mulher está querendo trocar o sofá, está querendo trocar o sofá. É entrar em acordo? O que nós precisamos fazer agora, hoje, que seja hoje e que seja agora. O que você que bateu no peito e falou, olha, a começar por mim. O que você pode fazer hoje, durante essa semana, durante esse mês, durante a sua vida, o que você pode fazer para melhorar as coisas dentro da sua casa? E lembra que eu falei que seriam duas questões? A segunda é uma pergunta. Pergunta bem clara. Para você. Com o que você pode contribuir para a sua família ter pequenas alegrias? Escreva isso na sua mente, na sua memória. O que eu posso fazer para dar à minha família, para manifestar na minha família, para que a minha família tenha pequenas alegrias? Você sabe por quê, irmãos? O Senhor, Ele é bem claro a respeito de pequenas alegrias, porque às vezes a gente despreza, a pessoa despreza os pequenos feitos, os pequenos inícios. E você lembra que quando eu falei assim, olha, não fecha a sua Bíblia não, deixa ela aberta? Volta uma folha aí do livro que você abriu lá em Zacarias. Só voltar uma folha assim. O livro de Ageu está antes dele. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. O livro de Ageu no capítulo 2. Capítulo 2. Só voltar uma folha assim, uma ou duas, né? Se a Bíblia for pequenininha, às vezes são mais. No capítulo 2, no versículo 5. O Senhor é fiel. No capítulo 2, o Senhor é fiel.
5, 6, 7. No versículo 7, capítulo 2, versículo 7, diz assim, olha: farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Haverá paz na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Aquelas palavras que lançaram e às vezes te deixaram triste a respeito da sua família, o Senhor está dizendo: olha, reconstrua. Reconstrua. Famílias precisam de pequenas alegrias. Reconstruam, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmãos, vamos valorizar, sabe o quê? Às vezes você pode dar um beijo na hora de sair, um beijo na hora de acordar. Às vezes você pode pedir bênção ao pai, benção mãe. Hoje a gente quase não vê isso. Você pede, a gente quase não vê. Por que paramos de pedir? Por que as pessoas, os filhos, os netos, por quê? E às vezes fica tão comum você pedir, você que pede, o seu ato confessa, né? O seu ato demonstra aquilo que você está fazendo, que às vezes eu fico mais pedindo bênção até para o pastor da igreja, até para os irmãos da igreja, né? Porque minha filha é assim, ela vai pedindo. Olha, e a palavra de Deus fala: seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Às vezes é só um beijo, às vezes é só um pedido de bênção, às vezes é só um abraço, mas o Senhor fala que quem é fiel no pouco, Ele coloca no muito. O nosso Deus é um expert, sabe? Ele é extremamente poderoso para multiplicar aquilo que é pouco. Às vezes você acha assim, mas é só um beijo na hora de sair. Olha, vai ter um beijo, vai ter uma outra coisa também. Deve amém, gente? Porque isso também é bom, né? Aí o que acontece? Às vezes a gente fala assim: Senhor, mas é tão pouco. E a palavra de Deus lá em Lucas está falando assim: olha, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Seja fiel no pouco. Nunca diga: mas o que eu posso fazer pela minha família? E tão pouco, só um almoço. É tão pouco, é só pagar as contas. É tão pouquinho. Lá em Jó 36:5 diz assim: olha, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, e grande na força da sua compreensão. Se você nessa noite está aqui com seu coração aberto, que está escutando essa palavra com seu coração aberto e receptivo, e vai falar assim: olha, eu posso fazer porque eu entendi que famílias precisam de pequenas alegrias. Sabe o que o Senhor fará nessa noite? Ele fará multiplicar sobre a sua vida a bênção dele. Ele fará multiplicar sobre a sua casa a bênção dele. Nessa noite o Senhor falou com o meu coração assim: olha, nós vamos orar. Nós vamos nos juntar, porque hoje é um culto da família. E pastor Isabela, o seguinte falou, eu falo: você está sendo muito bênção. Você está indo direitinho. Parabéns por guiar esse ministério da família, viu? O Senhor realmente Ele tem sido fiel na sua vida. E a gente tem sido abençoado através de você. Você é uma mulher de Deus. Como é bom saber que existem pastores, assim, líderes preocupados com as famílias. Como é bom saber que a gente pertence a uma igreja que tem uma pessoa, que tem vários pastores orando pelas nossas famílias. E nessa noite o Senhor falou assim: olha, nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos agora estar na reconstrução. Nós já entendemos que famílias precisam de pequenas alegrias. Irmãos, é uma palavra simples e curta e breve, e é isso, ó. Famílias precisam de pequenas alegrias. O Senhor está falando nessa noite: ó, você precisa fazer alguma coisa. Ontem nós aprendemos aqui através da vida do pastor Gustavo que a pessoa ela sempre estará avançando, retrocedendo ou estagnada. É tempo de avançar. A pastora hoje falou, abrindo o culto, falou que é tempo de quê? A igreja está no tempo de avançar. Só que nós precisamos de entender isso. A igreja precisa de avançar. Porque senão os nossos líderes ficaram falando com a gente, falando. E a gente estagnado, parado no mesmo lugar. Porque acha que, mas o que eu posso fazer é tão pouco. Mas o que eu posso fazer é só pagar uma conta.
olha, através daquela palavra, através daquele simples, olha, daquele negócio lá que estava na mão, prumo. E as pessoas desprezando, o Senhor estava falando, olha, aqueles que estão rindo, irão rir, mas de alegria. E a palavra de Deus fala que naquele dia, naquele tempo quando começou a construção, tinha gente rindo e tinha gente chorando, sabe por quê? Porque tinha gente tão maravilhada com a grande obra que o Senhor estava fazendo, com a grande obra que o Senhor fez, porque a glória da segunda casa, ela realmente foi maior do que a primeira, que às vezes a gente fica meio abobado, meio embasbacado. Sabe aquela vez quando Deus te dá, e você acredita fielmente que o Senhor pode te dar, mas quando ela vem, você fala... É isso tudo? O Senhor está falando, olha, para essa bênção chegar, para você ficar embasbacado, é necessário você valorizar as pequenas atitudes. Às vezes é tão simples. O Senhor colocou o nosso coração, vamos ficar de pé? O Senhor colocou, hoje nós estamos cheios de atos proféticos, eu gosto disso, porque o nosso Deus é Deus de eterno favor e graça. O Senhor colocou no meu coração que nesta noite, nós iríamos fazer algo muito simples, que dentro do seu coração é algo pequenininho, é algo às vezes até insuficiente, insignificante, mas hoje você vai orar com a sua família, e não vai ser aquela oração que você acha assim, que nem tem valor, a oração do começo, na hora de almoçar, sabe? A gente senta assim, amém? Sabe, amém? Porque crente chora pra tudo, mas às vezes a gente dá uma deslizada na oração, né? A gente dá uma adiantada na oração pra ver se o prato, né, chega mais rápido. O Senhor falou com o meu coração assim, olha, nesta noite, hoje, agora, nós já iremos começar a fazer essas pequenas coisas. Já que famílias precisam de pequenas alegrias, nós vamos começar a partir de hoje. E hoje você vai orar com a sua família, mas você não vai orar com ela assim, olha, pertinho não. Você vai orar com a sua família, cadê você? Vem cá, casa. Você vai orar com a sua família, você não vai orar assim pertinho dela não, nem assim. Você vai orar assim, você vai pôr a mão no pé dela, você vai orar por ela. Às vezes é uma coisa que você vai falar assim, nossa, mas eu vou orar pelos pés, vou pôr a mão no pé, eu vou de chulé. Eu vou simplesmente pedir perdão. Para que eu vou pedir perdão? Nessa noite o Senhor está falando, olha, é necessário valorizar as pequenas coisas. Já que as pequenas raposinhas podem entrar no lares daqueles que não ouvem da palavra de Deus, hoje, através das pequenas coisas, o Senhor entrará e fará morada eterna no seu lar. Você sabe por que a gente faz isso, irmãos? Porque uma vida aqui, qual é a perspectiva de vida de um ser humano? 120? 130? O pastor Wesley que gosta de estatísticas, o ser humano ele vive mais ou menos 120 anos, pastor. Aumentou? Aumentou. Então, pela insistência, eu dou 120. Sabe por quê, irmãos, que Deus tem carinho com você e te trouxe nessa noite para ouvir essa palavra? Porque, vamos chutar por alto 120. 120, uma pessoa ainda sadia mentalmente. Você sabe por quê? Tem que ser sadia mentalmente, senão não adianta. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui hoje para escutar essa palavra simples e pequena? Você sabe por quê? Porque 120 anos ainda é pouco para adorar esse Deus. 120 anos ainda é pouco para escutar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para te falar. O Senhor, Ele não quer simplesmente que você viva 120 anos aqui com uma família, não. Ele quer te ver na glória. A nossa expectativa é pela vinda do Senhor Jesus. E para você viver bem aqui nessa terra, você precisa de ter pequenas alegrias junto com a sua família. Mas isso ainda assim não é o suficiente. Viver 120 anos ainda é pouco, comparado a viver uma eternidade do lado do seu Jesus. 120 anos ainda é pouco. É pouco. Você sabe por quê? Porque você está em busca. Você está em busca de adorar aquele que te formou, que desde o ventre da sua mãe sabia que você seria assim.
assado. A palavra de Deus fala que ainda as palavras não chegaram às nossas bocas. E o Senhor já conhecia, o Senhor já conhece. O Senhor conhece exatamente aquilo que você pode fazer pela sua casa. E se você achar que é pouco, lembre-se que a Bíblia está frequentemente valorizando as coisas pequenas. Pequeno Davi derrotou o gigante de Golias. É uma pequena pessoa, uma pequena atitude que trará a reconstrução do seu lar. Se nessa noite você pegar essa palavra simples como rema, como uma palavra de direção, não uma sugestão, como uma palavra de direção, vamos conversar daqui a um ano? Eu tenho certeza que a sua família estará restaurada. Eu tenho certeza, se você pegar essa palavra como rema, você entenderá que a sua família ainda tem jeito. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, você com a sua família. Se você não tem ninguém, você não vai ficar sozinho não. Porque hoje é uma noite de reconstrução. Hoje é uma noite de ato profético, é uma noite em que o Senhor está falando aos nossos corações que é tempo de mudança, é tempo de entender que famílias precisam de pequenas alegrias, é tempo de entender que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não tinha conversado antes não, mas todas as vezes que eu falo do testemunho da Maria e do João, do Antônio. João. Toda vez que eu falo da Maria e do Antônio, gente, os meus olhos enchem de lágrimas de alegria. E eu posso perguntar a eles aqui, olha, se vocês não conhecem, a glória da segunda casa, ela é maior e melhor que a primeira? É, Antônio? É, Maria? Esse casal aqui, eles se separaram e eles insistentemente, né? Oraram, buscaram. Foi isso? Tá escutando o que eu tô falando, gente? Esse homem aqui, ó. O que você tá falando, Antônio? Fala no microfone para as pessoas entenderem. Falei 2 vezes com a mesma mulher. Vocês entenderam? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles tiveram uma desavença, se separaram, ficaram um tempo separados. E todas as vezes que eu olho para os dois, o meu coração enche de alegria. Eles eram casados para sempre com a gente. Foram alunos exemplares. Não pagaram mico porque fizeram todas as lições, todos os para-casas, né, Maria? Morrendo de medo, mas fizeram. E eles chegaram aqui na igreja, o Antônio chegou aqui na igreja e, irmãos, eu confesso a vocês que às vezes a gente falava assim, ai meu Deus, mas ele não vai cansar de orar. Ele não vai cansar de esperar. E ele olha, insistentemente ele orou. Ele insistentemente ele buscou a Deus. Ele insistentemente estava aqui todas as quintas-feiras. Quinta-feira era o culto da família e todas as quintas-feiras esse homem estava aqui. Ele estava buscando, ele estava orando e ele falava, eu não abro mão da minha bênção, eu não abro mão dessa mulher não. Ela, gente, graças a Deus, é porque é bonita toda a vida, né, Antônio? Sei que não é bobo nem nada, né? E ele falava assim, ó, eu não abro mão dessa bênção. E aí eles se separaram. E aí quando eles se separaram, todo mundo pensou, é o fim. Agora não tem mais jeito não. E a gente fazia campanha, a gente ia para um monte, a gente fez tanta coisa, né, Antônio? Nossa Deus, como a gente buscou a Deus, irmãos? Por esse casamento, como a gente buscou a Deus? Como a gente gerou a Deus? Gerou em oração. E, irmãos, uma bela quinta-feira, chegou o Antônio aqui, com a Maria, com as alianças, para orar no altar. Porque eles se casaram de novo, para a honra e para a glória do nosso Deus. E quando ele fala assim, olha, eu casei com essa mesma mulher 2 vezes, e quando eu falei, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é porque eu acredito no mesmo Deus que eles acreditam. Eu acredito nesse mesmo Deus, sabe? Eles fizeram casados para sempre com a gente, a cada aula a gente aprendia junto, não era, Maria? Cada aula nós aprendíamos junto, então, ou seja, há esperança para você. Que seja começar de você. Que seja começar por você. Que seja só um, é só um. Deus precisa só de um, gente. Deus não precisa de mais ninguém, não. Ele só precisa de você. Se as coisas estão ruins lá dentro da sua casa, Ele precisa de você. É você que precisa de buscar. É você que precisa de mudar. São pequenas alegrias, é uma ligação, uma mensagem.
É uma atitude, uma demonstração de amor, de carinho. Então, nessa noite, você já está com a sua família aí do lado? Tá? Falando com a cabeça, falando se tá ou se não tá. Isso, quem estiver sozinho, eu já ia repetir exatamente o que você falou, ó, pra você. Quem estiver sozinho, não fique sozinho. Vem uma menina ficar com uma menina e um menino com um menino. Uma mulher, isso, não fica sozinho. Mais uma chance, hein? Não fica sozinho. Tem mais gente aí? Sozinho? Você tá sozinho? Então vem cá, orar comigo. Vem cá. Você vai escolher ela? Ó, muito obrigada, viu? Pensei que você ia me estopar. Olha só. Talvez hoje você não tá com sua família aqui. Mas você tá. Aborrecida, Uai, eu, hein? Aborrecida demais. Você tá. Talvez você hoje não esteja com sua família aqui. Porém, o Senhor nessa noite, Ele está falando que Ele quer um ato profético. Ele quer uma pequena atitude. Mas você lembra quando eu falei, usando ali a Kézia? Ele não quer que você ore assim do jeitinho que você está, não. Se essa pessoa que está do seu lado não for da sua família, que você pega assim, ó, de frente, com a mão dela assim, ó, de frente. Assim, ó, de frente. Assim, de frente. É coisa de doido. É pequena coisa. Você está achando que o seu filho está indo num caminho que não podia ir? Então ora no pé dele. Ajoelha e ora no pé dele. Você está achando que esse marido está precisando de liberar perdão? Põe a mão no coração dele. Põe a mão no coração dele, põe a mão na cabeça. Hoje é um ato profético. Lembra que a palavra de Deus, ela usa coisas pequenininhas. Era um pequeno Davi que derrotou um gigante de Golias. É assim, ó. É assim que é para orar, ó. Um de frente pro outro. Vamos desenhar um de frente pro outro. Ninguém do ladinho, não. É uma rodinha. É uma rodinha, é de frente. É de rodinha, é de frente, de mão. Pode? Agora entendeu? Isso. É de frente. Olha, você hoje vai sair daqui disposto a realizar pequenas atitudes que irão transformar a sua família. E nesse momento, se for preciso, chegue no ouvido dele ou no ouvido dela e peça perdão. Fala, me perdoa. Fala aí, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Fala, me perdoa, por favor, me perdoa, me perdoa. Ou, se for necessário, põe as mãos nos pés desse homem e fala, ele nunca mais vai trilhar esse caminho. Se for necessário, coloca a mão na cabeça dela e fala, em nome de Jesus, a minha casa é do Senhor, em nome de Jesus, o meu casamento é do Senhor. E nessa noite nós liberamos uma palavra, damos uma ordem a Satanás agora em nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é seu. Satanás, nessa hora, pega tudo que é seu. Satanás, pega toda a raposinha agora, toda palavra maldita, toda carga negativa, pega tudo que é seu agora e bate em retirada em nome de Jesus. Nós te damos uma ordem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia desse lar, saia dessa casa, saia desse coração. Toda mágoa, todo sofrimento, toda angústia, depressão, tristeza, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus soberano, soberano. Não feche os seus lábios. Oh, não feche os seus lábios, não feche os seus lábios. Ora por ela, ora por ela, ora. Ora pelo seu marido, ora pela sua filha. Ore por ele, ore por ele. Oh, aleluia. Quero ter de
Senhor teu Deus te fala nessa noite que a sua família pertence a Ele. Oh, os seus filhos serão abençoados e eles irão perfumar. Olha para a alegria chegou no seu lar, querido. A alegria chegou no seu lar. O Deus vivo chegou no seu lar. Oh, aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Não fique de lábios fechados. Não fique de lábios fechados. Não fique. Lembre da sua mãe que não está aqui. Ore por aquele que não está aqui nessa noite. Ore, ore, ore. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia, aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Oh, saiba que nessa noite o Senhor selou a sua família. Nessa noite, através de umas simples palavras, o Senhor selou a sua casa. Nenhum mal prevalecerá contra a sua família. Nenhum mal prevalecerá contra você. Nenhum mal. Você sabe por quê? Porque você é do Senhor Jesus. Você é do Senhor Jesus. E agora vocês podem parar de orar. Aleluia. Não volte ainda para o seu lugar. Não volte. Não volte. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, fala que nós precisamos fazer algo, sabe? Para nós pertencermos mesmo à família de Deus. Depois de chorar, tá difícil até de falar, né? Mas a palavra de Deus fala que é preciso fazer um ato público, sabe? Como nós hoje temos uma volta aqui na igreja, é necessário fazer algo público para você pertencer à família de Deus. Você sabe por quê? Porque aqui não é qualquer lugar, não. Nós não servimos um qualquer Deus, não. Nós não servimos a qualquer um, ou um rei de mentira, um Deus fraquinho, um Deus pequenininho, não. Nós servimos um Deus que é todo poderoso. Sobre Ele está todo o poder. Ele é digno de todo o louvor. E já aqui recapitulando, já aqui fazendo uma errata, retificando algo que eu disse uma vez na última reunião lá em cima com as mães. Aqui não é lugar de qualquer um. Nós precisamos de pessoas valentes que queiram avançar. Nós só precisamos aqui, é de um grupo, mesmo que seja pequeno, mas que queira avançar, que queira o avivamento. E sabe o que acontece às vezes? E foi o que eu falei erradamente. Foi o que eu falei lá. Falei, olha, se você não quer servir a Deus direitinho, vai para um outro lugar. Vai procurar lá aquela outra seita lá, aquele centro lá. Você vai procurar outra coisa. Porque lá recebe qualquer coisa. Irmãos, é mentira, viu? Eu falei uma coisa errada. Eu falei uma coisa errada. Você sabe por quê? Quando eu cheguei lá em casa, o meu coração queimou debaixo do chuveiro. Porque eu trabalho com vendas. Eu trabalho com vendas de produtos alimentícios. E eu tenho uma cliente que nenhuma das minhas vendedoras gostam de atender ela. Eu tenho um grupo de vendedoras e ninguém gosta de atender essa mulher. Ninguém. Você sabe por quê? Porque ela é detalhista. Ela gosta das coisas nos detalhes, os pequenininhos. Um exemplo. Você limpa a sua casa, mulher? Você é homem? Você usa desinfetante na sua casa? Levanta a sua mão se você usa desinfetante lá. A maioria usa desinfetante dentro de casa. Eu nunca tinha parado para pensar sobre o desinfetante que eu uso na minha casa. E essa minha cliente, ela falou assim comigo, não, eu não quero sem ser um sensitivo, não sei o que lá. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque lá no meu lugar, lá na minha reunião, eu preciso de usar esse sensitivo, sem ser alguma coisa, que agora eu esqueci o nome lá. Porque todas as vezes que os voluntários estão limpando o chão, fica mais fácil do caboclo descer. Porque todas as vezes que eles estão lá limpando o chão, o caboclo entende que os sentidos estão abertos.
todas as vezes que nós usamos esse tipo de fragrância, a gente entende que a gente está mais propício. E eu falei, olha, lá aceita qualquer coisa, é mentira, lá também não aceita qualquer coisa não, viu? Se eles não aceitam qualquer coisa, quem somos nós para aceitar? Porque o nosso Deus é um Deus de verdade. Nosso Deus é um Deus de verdade que opera milagres. Nosso Deus é um Deus que restaura famílias e nós temos ali um exemplo disso. Nosso Deus é aquele que abre a madre, daquela que é infrutífera, daquela que é estéril. Quantos filhos foram apresentados nesse altar aqui, ó, de pessoas que não podiam ter filhos? Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Só que existe hoje, infelizmente, na nossa sociedade, um grupinho de pessoas chamado desigrejados. E esses são os mais difíceis. Não são aqueles que não são evangélicos, não são aqueles que são evangélicos e falam mal, não são aqueles que nunca ouviram falar a palavra de Deus, são aqueles que ouviram, criticaram e por uma falha, por uma coisa, deixaram de frequentar a igreja. E sabe o que acontece, irmãos? Infelizmente, esse leva um, outro, e quando a gente vê a família dele inteira tá fora da igreja. E isso é muito triste. Muito triste. E o Senhor nessa noite colocou no meu coração que é necessário fazer algo sim. Você quer pertencer à família de Deus? Você quer? Balanga a cabeça. Falar, ó, quero. Você quer? É necessário fazer um ato público. É necessário porque o Deus que você serve, o Deus que restaura famílias, o Deus que cura, que salva, que batiza, o Jesus que nós falamos tanto e ansiamos pela volta dele, ele quer de você algo. E em Romanos 10:9 diz assim, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nessa hora, com seus olhos fechados, para a gente voltar no nosso lugar, com seus olhos fechados. Você vai fazer uma reflexão no interior agora. Você vai orar para dentro do seu coração. E você vai falar para você mesmo. Eu já aceitei Jesus? Eu estou dentro da igreja? Ou eu estou aqui com o pé lá fora? Eu preciso de fazer parte da família de Deus. Irmã, você precisa de fazer parte da família de Deus. É algo necessário, olha, é algo crucial. É questão de vida ou morte, morte eterna. É morte eterna. Você precisa de fazer parte da família de Deus. E se nessa noite existe algum restício, alguma sombra de dúvida, se por algum minuto, por um piscar de olhos, você ficou indeciso se você faz parte ou não dessa família tão gloriosa, se você vai estar com Jesus na hora que Ele voltar, na hora que Ele te chamar lá nas nuvens, se você tem alguma dúvida, se você subirá ou não com Jesus, porque 120 anos aqui ainda é pouco, irmãos, para amar esse Deus. Ainda é pouco para falar com esse Deus. Então, se tem alguma dúvida no seu coração, com os olhos fechados, eu vou te pedir, levante a sua mão o mais alto que você puder. E nós vamos orar junto com você. Existe alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe aqui alguém nessa noite que está desigrejado, que já foi crente um dia, que já orou, já participou da igreja, já participou da palavra, da obra de Deus, já até cantou, ou já até dançou, já serviu o pastor uma água. Existe alguém aqui nessa igreja, existe alguém aqui nessa noite? Estão todos os olhos fechados. Você pode levantar a sua mão o mais alto que você puder. Levante a sua mão o mais alto que você puder, que nós iremos orar por você. Não deixe passar essa oportunidade. Olha, que seja hoje, que seja agora. Que o Senhor venha derramar sobre você o seu Espírito, o Espírito Santo. Nós não temos. Eu não vou ficar insistindo, porque eu aprendi que o meu Jesus não é banana para ficar oferecendo em fim de feira, não. O meu Jesus, ele é muito glorioso. O nosso Jesus, ele cura câncer. Ele olha, você sabe por quê? Para uma dorzinha que tem na ponta do nosso pé, e olha para o câncer e fala, eu vou curar, eu tenho poder para curar. Então ele é muito poderoso. A gente não pode ficar ofertando assim de graça, não. Então você, com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Você que tenha certeza da salvação, você que tenha certeza da sua salvação. Olha, Jesus voltando agora, eu vou para o céu, eu vou estar com Ele na glória. Feche os seus olhos. Pai, nós agora selamos essa palavra, Deus. Selamos agora, Pai amado, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus.
Pai, a semente foi lançada. Senhor, que venha frutificar, que venha dar frutos, Pai. Que possamos ver, ó Deus querido, e compreender que tudo aquilo que foi falado, ministrado nessa noite, nessa manhã, no culto das 10, ó Deus, durante este culto, durante este dia, que foi direcionado às famílias da Getsemane e Missão Barreiro, Deus, que venha dar frutos. Frutos, 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 frutos de excelência. Que as mulheres venham chegar mais arrumadas e dizer: olha, o meu marido está me olhando diferente. Oh, que os homens lá de fora, que eles entendam que os homens aqui de dentro são diferentes. Que as pessoas possam nos ver e notar o poder de Deus que há em nós. Que você seja bem sucedido e próspero em tudo que você fizer. Que a sua casa seja exemplo. Que a sua casa venha ser um oásis de paz, um pedacinho do céu aqui na terra. Mas que você não venha se esquecer para aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para a salvação. Você não foi chamado para ficar aqui nessa terra, não. As alegrias passageiras daqui dessa terra não podem te confundir, ou te desanimar, ou te distrair daquele objetivo que é Jesus, que é a salvação. Então nesta noite, em nome de Jesus, eu te abençoo com toda sorte de bênção. Eu declaro sobre você bênção sem medidas. Oh, essa semana vai ser de vitória para você e para sua casa. Essa semana vai ser de vitória para você e para sua casa. Você prosperará. Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Então receba a vida do Senhor. Receba a vida que há no Deus vivo. Receba o poder de Deus. Declare e ande segundo a palavra. Porque é essa palavra que te liberta. É essa palavra que tem poder de mudar todas as situações. Amém? Louve a Deus com suas palmas. Podem voltar com seus lábios. Oh, aleluia. Deus é bom.